Estamos juntos louvando e engrandecendo a Deus, como família. Rabone não é apenas uma igreja, Rabone é uma família, onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente família mesmo, gente da gente. Agradeço a todos que estão servindo, porque servem com tanto amor, com tanta dedicação. A gente chega ali e dá um cafezinho feito que a gente sente, foi feito mesmo de propósito. Gostoso. Tem uma torradinha ali que foi feita com propósito. E já usando outras pessoas. Faz direito que vai lá para Rabone. Rabone é privilegiada. Amém? Isso não é porque a Rabone é melhor do que ninguém. É porque Deus ama aqueles que buscam o Senhor. E a Rabone busca Deus. Como é bom a gente cantar, a gente louvar, engrandecer o Senhor. Não tem coisa melhor. E Deus nos chamou, a mensagem de hoje é o propósito de Deus para mim e para você. Qual será o propósito de Deus para mim e para você? Às vezes a gente quer muito de Deus. Mas a gente não sabe que quanto mais a gente tem de Deus, mais Deus cobra da gente. Deus tem um propósito da gente viver para agradar a Ele. Não é para agradar a gente. E quando a gente se propõe a agradar a Deus, a gente vai desagradar a nós mesmos. Eu hoje não vou fazer nenhum pedido para mostrar, mas tem gente que chegou aqui hoje e que veio, não dava nem para ter vindo. Mas veio. Por quê? Porque passa por cima de todos os obstáculos para servir o Senhor. Às vezes está ameaçando chuva, nós vamos botar um depósito ali, onde vai botar muitas guarda-chuva, porque quando estiver chovendo, vem todo mundo com seu guarda-chuva, mas não falta. Amém? Porque a Rabone já foi criada no início, era todo mundo vinha de bicicleta. Tinha um corredor que era bicicleta, que não acabava mais. Tem uns mais antigos que sabem disso. Mas aí Deus foi abençoando, abençoando, e hoje é um bocado de carro. Mas para a gente servir a Deus, você tem que deixar de querer fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus. E às vezes acontece na vida de alguns que é o dia que não dá para ele ir mesmo para a igreja. Não dá, cheguei na hora e faz tudo e vem. É o dia que mais ele é abençoado. É o dia que ele é mais abençoado. Por quê? Porque não se recebe nada que não se plante. Um esforço é o plantio que a gente tem para receber e revelar a glória de Deus na vida da gente. Esforça-te e eu te ajudarei. Não tem jeito, irmão. Temos que fazer alguma coisa. Hoje nós vamos ter a mensagem no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. E eu quero convidar a todos que estão nos assistindo, ou no carro, ou em casa, ou na calçada, onde tiver, na televisão, no celular, que você possa ser abençoado. Deus tem uma bênção para você. Ele não tem uma bênção porque é o pastor Antônio Manuel que está aqui, não, é porque a palavra dele é que vai ser pregada. A palavra dele é mais do que uma dinamite, explode. Fique atento que Deus tem para você nessa noite. Esteja onde você estiver. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito vai dizer para você nessa noite. Amém? Então disse eu, ai de mim, estou perdido. A gente pode mudar isso aqui. Glória a Deus, eu estou salvo. Porque ele estava nessa situação lá. Mas nós já estamos aqui numa outra situação. Pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo que ainda esteja nessa situação. Ai de mim!
Estou perdido. Por quê? Porque ainda não aceitei Jesus como Senhor. Aproveita, hoje é o dia. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Quem é esse Rei? O Rei da Glória, Jesus Cristo Senhor. Já apareceu para ele lá no Velho Testamento. Apareceu para Abraão. Ah, como Jesus é maravilhoso. Na sarça ardente. Aí quem que estava lá, pastor? O Deus que fala e que se relaciona com os homens é que ele é a palavra. Ele é a palavra. O Rei, o Senhor dos exércitos. Parou? Sucedeu no... Mudou agora a coisa. Jesus. 6, 5, 6, 7 e 8. É a sequência. Mas isso é o culto ao vivo. Glória a Deus. Isaías 6. 6, 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o pecado e perdoado o teu pecado. Iniquidade tirada e perdoado o pecado. Quando Deus se aproxima e se revela para o ser humano. Deus tem todas as maneiras de se aproximar, de se revelar para o homem. Para Paulo ele se manifestou de uma maneira, para mim de uma maneira, para você de uma maneira, para cada um de nós é de uma maneira diferente. Mas ele é o mesmo, trazendo a mesma essência, o mesmo poder, a mesma salvação, a mesma libertação, a mesma transformação. Deus é o mesmo que faz tudo em todos. Então, o propósito de Deus é restaurar o relacionamento que foi interrompido por causa do pecado. O homem pecou e foi separado de Deus, perdeu o relacionamento. Mas aí Deus achou de revelar o propósito que Ele tem para cada um de nós. Ele disse assim: olha, vocês se afastaram, mas eu já tenho um propósito para vocês. Fizeram roupa de folha, ele disse: eu tenho um propósito para vocês, eu vou matar um cordeiro que representa meu filho, que vem na data certa, na época certa, morrer não só por você, Adão e Eva, mas por toda a humanidade. Aí aquele cordeiro que foi morto fez roupa, e o cordeiro, a roupa do cordeiro fez com que ele tivesse acesso, voltasse de novo a ter a comunhão com Deus. Diga aí para o seu vizinho: olha, em Jesus a gente volta a ter a comunhão com Deus, que é o Cordeiro. O pecado criou uma barreira física e espiritual entre os homens e Deus. Conforme escrito em Isaías, depois dessa experiência maravilhosa, ele já escreve com uma perfeição, com uma convicção, com uma certeza tão grande. Isaías 59, 2. Veja qual é a maneira que ele já age depois de ter passado por a experiência que passou. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado
nos separa de Deus. O pecado é uma barreira que precisa ser derrubada. E só há um ser que tem o poder e a autoridade de derrubar essas barreiras, essas dificuldades, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode derrubar todas as barreiras que separam o homem de Deus. Ele veio com esse propósito de aproximar cada um que crê para estar presente com o Senhor. O pecado leva a pessoa a se esconder. A pessoa fica com vergonha. Às vezes você encontra uma pessoa que está meio assim, afastada de Deus, você vai numa calçada, ele vem de lá para cá, e se ele te conhece, às vezes é da mesma igreja, ele já muda de calçada, porque ele não quer passar e cruzar com você. Porque quando está tudo bem, oh, aleluia, paz do Senhor, se abraça, faz tudo. Quando está, aí fica com vergonha, porque o pecado nos envergonha. Mas graças a Deus que Jesus veio para tirar essa vergonha, para quebrar, envergonhar, é Satanás e não a nós. Porque nós somos comprados por um preço muito alto. E privilegiados somos, porque Deus é quem toma conta de nós. Foi o que aconteceu com a Eva e Adão. Quando eles pecaram, que Deus chegou no cair da tarde, eles estavam escondidos. Porque olharam para a sua condição e viram que não tinha condição de encarar a Deus cara a cara. Pecado nos afasta, nos envergonha, mas Deus fez um meio de que eles se aproximassem. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos aproxima de Deus. Quantas vezes a gente chega a querer pensar, eu vou pedir a Deus uma coisa, às vezes não tem nem coragem de pedir, com ousadia. Deus, se tu acha que eu mereço, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas temos tudo. Porque Jesus nos capacitou, deu a vida dele para que a nossa vida pudesse ser capacitada para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, no templo celestial, para dizer, eu reivindico isso, eu reivindico aquilo. Por quê? Porque agora eu não sou apenas uma criatura, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito. É um direito que ele nos deu, é um direito adquirido. Mas o afastamento não foi e nem é definitivo. O homem peca, ele se afasta de Deus, mas esse afastamento não é definitivo, porque Jesus já veio e já pagou todo o preço para que eu não ficasse mais afastado de Deus, eu me aproximasse dele através do sangue de Jesus. E quem ficar afastado é porque quer, porque Deus diz, olha, eu vim para te dar a condição de tu viver em comunhão com o Pai. Ele já fez tudo o que era necessário. O próprio Isaías, quando ele escreve lá no capítulo 53, 5, ele já escreve também com muitos detalhes. É um homem que foi queimado, é um homem que foi cheio de Deus, e agora ele já fala com experiência própria, ele já fala de coisas que são intrínsecas, que está dentro dele com autoridade. Olha o que ele diz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Como é que devemos nos reconciliar? Reconhecendo primeiro a nossa condição. A primeira coisa que Isaías fez foi dizer, ai de mim, estou arrasado, estou perdido. Assim era eu e era você. E talvez ainda seja você que está nos assistindo. Mas isso é uma coisa que é temporária. Basta você se aproximar de Jesus e você tem agora uma vida transformada. A Bíblia diz que passa a ser uma nova criatura.
As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Ele foi traspassado pela nossa culpa, pelo nosso pecado, mas agora ele já pode dizer: olha, eu paguei tua dívida, tu não deve mais nada, tu tem condição de agora chegar diante do Pai dizendo: Pai, eu estou perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho direito agora, não só como criatura, mas como filho de Deus. Filho de Deus. O versículo 5, vamos ver, Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu a sua qualidade, a sua posição. Esse é o primeiro papel, é o primeiro passo para que a gente possa se aproximar de Deus, de desfrutar de Deus, das bênçãos que Ele veio preparar e tem preparado para nós. É reconhecer que somos pecadores. Porque tem gente que diz assim: eu não peco não, eu tenho muita fé. É porque não conhece a Bíblia. A Bíblia diz: se tiver fé do tamanho de um carocinho de mostarda, ô bichinho tão pequenininho. Avalie se tivesse muito, o que fazia? Mas é assim mesmo. Mas a gente vai crescendo e vai conhecendo e vai tendo experiência nas coisas que o Senhor vai nos acrescentando. A presença de Deus, somos constrangidos. Por causa de quê? Da santidade, da comunhão, do relacionamento com Deus. Olha, tem gente que tem até medo de se chegar diante de Deus. Por quê? Por falta de fé, por falta de intimidade. O Velho Testamento, até quando o sumo sacerdote ia para oferecer o sacrifício anual, ele amarrava o pé dele para que, se ele morresse lá, puxava. Era um medo, um terror. Pense você. Se fosse você, ia oferecer aquele sacrifício. Primeiro oferecer por ele. Oh Deus, eu estou oferecendo sacrifício por mim. Eu vou entrar lá. Senhor, não deixa eu morrer não. A pessoa entrava atemorizada. Atemorizada. Mas hoje, a gente entra com toda a autoridade, com toda a intimidade, se prostra. Tem uns que têm até mais intimidade e dizem assim: Jesus, senta comigo aqui. Está na calçada. Senta comigo aqui, Jesus. Aí começa a conversar com ele. Se está na cama, senta aqui, Senhor. E começa a conversar com ele. A intimidade é coisa tão maravilhosa, tão bom, tão gostoso quando você sabe ao Deus que você serve. É tão poderoso, é majestoso, é grande. Ao ponto de dizer, no Velho Testamento eu me aproximava com uma tocha e botava nos lábios de Isaías. Mas agora eu me aproximo como um amigo. Um amigo. Um amigo que pode sentar contigo, pode andar contigo. Que você pode contar todos os teus segredos. Tem gente que tem vergonha de falar para Deus algumas coisas. Não, é de respeito para Deus. Não! Se seus olhos não podem ver alguma coisa, diga para Deus: Senhor, santifica meus olhos que não pode olhar uma coisa tal. Santifica meu coração que não pode estar pensando em coisa que não deve. E é Ele que vai fazer. Porque se nós tivéssemos condição de fazer, não precisávamos dele. Por quê? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele o agente da comunicação e da reconciliação com Deus. Sem Ele não há nada. A Bíblia diz que tudo eu posso com Ele. Sem Ele, não posso nada. Nada. Não adianta gritar, chorar. Só se for na presença dele, aí vale tudo. A lágrima é tão gostosa. Mas se não for na presença de Deus,
como o povo diz, que é lágrima de crocodilo, de jacaré. Aí não adianta nada. Mas se for na presença de Deus, é uma lágrima gostosa. É a oração mais gostosa que a gente faz, é quando a gente está num problema tão grande, que a gente chega diante dele e abre o coração e diz: Senhor, está passando isso, está acontecendo isso. Senhor, o que tu podes fazer? O que tu vai fazer comigo? E quando você derrama o seu coração com sinceridade, Deus está pronto para dizer: eu te prometi que vou estar contigo todos os dias, em todos os problemas eu sou contigo, é eu que posso fazer, é eu que vou fazer, conta comigo. Ele faz. É ele que destruiu a barreira que nos separava. Ele que destruiu todo o empecilho que havia da gente chegar diante de Deus. Deus diz para ele: Moisés, fica de costa. Deus, eu quero te ver, fica de costa. Tu não pode me ver. Mas agora a gente diz assim: Senhor, eu estou de frente. Eu quero te ver. Eu vejo o Filho, vejo o Pai e vejo o Espírito Santo, os três juntos. Me prostro e sento com Ele para conversar. Conto com Ele para contar minhas alegrias, minhas tristezas. E Ele está junto comigo e eu junto com Ele. Ele está em mim e eu estou nele. E você também. E não há nenhum risco. A reconciliação exige uma resposta humana. Não, eu quero ser reconciliado, eu quero ser uma nova criatura. Não, exige uma resposta, existe uma proposta, existe um compromisso. Primeiro, é você ter consciência que você está arrependido das coisas que você não devia ter feito. Não é apenas chegar para Deus e dizer: me perdoa. Não! É ter um coração sincero. Jesus, me perdoa porque eu fui o culpado da tua morte. Quem devia estar aí era eu, pagando a minha dívida. Muita gente acha: não, Jesus perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Eu vou perdoar teus pecados e tu vai continuar com a dívida comigo. Agora, quando eu chego para ele: Senhor, perdoa o que eu tenho feito contra o Senhor. E o Senhor foi naquela cruz pagar a minha dívida, não a sua. Por isso é que Paulo, quando entendeu isso, ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Porque era ele que devia estar ali. Eu também entendi, você também já entendeu. Nós estamos crucificados com Cristo, porque éramos nós que estava lá. E quando nós somos batizados, nós estamos confirmando tudo isso com a palavra. Quando eu aceito a Cristo, eu morro junto com Ele no Calvário, eu sou sepultado quando eu mergulho, e quando eu levanto, eu nasci uma nova criatura, eu ressuscitei para viver uma vida com Cristo que agrade a Ele. O batismo é isso. Eu tive o privilégio de experimentar duas coisas. Fui batizado quando criança, molharam na minha cabeça. Aí quando eu cresci, eu disse: não valeu, eu agora tenho que ser sepultado. E quando eu vou batizar, tem uns que não tem que mergulhar. Tem que mergulhar todo. Tem uns que não, bota tampa, mergulha. Sepultamento é todo. Mas tem que ser feito, por quê? Porque cumpre a palavra do Senhor. Cumpre a palavra do Senhor. Perdão dos pecados é providenciado por Deus. É algo individual. Então a multidão, o evangelho está sendo pregado. Muitos escutam, ouvem e vai para casa do mesmo jeito, mas um bocado aceita aquilo que está sendo pregado no seu coração. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a você.
Por quê? Porque você tem que ouvir e praticar, viver, mudar, pôr em prática a palavra de Deus. Por essa razão é que nós encontramos a dívida era nossa, mas quem pecou fomos nós, não ele. Mas ele morreu em nosso lugar, trazendo purificação e perdão dos nossos pecados. Vamos ver o que o versículo do texto lido, Isaías 6,6, está dizendo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz. Trouxe uma brasa viva. O que é esta brasa viva? É a presença de Deus. Deus é fogo consumidor, mas só consome quem não está com o mesmo quilate, com o mesmo grau dele, porque quando aceitamos a Cristo, Deus diz que como Ele é, nós seremos. Nós podemos nos aproximar de Deus e não ter mais problema de dizer, vou morrer. Não! A presença de Deus, ela agora traz renovo, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz conforto, esperança, solução para os nossos problemas. Não só individual, mas que passamos a ter a ousadia do Espírito a dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Embora tenha gente que diga, não, é individual, mas a profecia é bíblica. E toda palavra que é dita, ela traz à existência aquilo que não existia. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Como pedir perdão? Como confessar? Deus perdoa e salva. E nos purifica. Ele, além de perdoar, ele salva e ainda purifica. Tudo num trabalho só. De uma jornada só. Aí por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Nova criatura. E isso encontra-se na primeira carta de João, capítulo 1, 9. O segredo é só esse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que era para cair sobre nós, já caiu sobre Jesus. Quando a gente entende isso, e a gente vê Jesus na cruz dizendo, Pai, está consumado. É como que ele estivesse dizendo, Pai, tudo que era para cair sobre o Antônio Manuel, já caiu sobre mim. Está consumado. Ele não deve mais nada. Tudo que era para cair sobre você, ele diz, Pai, já está livre todos eles, porque eu já recebi tudo que era para cair sobre eles, já caiu sobre mim. E nós estamos livres. Por isso é que podemos ter esta comunhão, esta segurança. Confiança é algo que vem pela fé, sabendo que Deus é justo, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que eu possa pensar ou imaginar. A certeza da salvação baseia-se na fé em Jesus Cristo e não na confiança, nas promessas de fazer sacrifício, ou isso ou aquilo. Não, temos que confiar nas promessas bíblicas. A promessa bíblica que diz que não é por obras do homem, não é por sacrifício do homem, é pelo que Cristo fez por mim e por você. Não adianta você fazer sacrifício que não vale para nada.
É só gasto, é só despesa, é só trabalho. O sacrifício de Cristo vale por toda a eternidade. Desde o Adão e a Eva, quando mataram o cordeiro, já representava Jesus. É por isso que nós somos salvos e apenas através de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. E a salvação é um presente. É pela graça. É um presente gratuito. Baseado no amor de Deus. E não naquilo que a gente consegue. Que a gente conquista. Tem gente que quer até levar uma cruz nas costas. Para ver se consegue alguma coisa. Não, a cruz que era para você levar, ele já levou. O peso pesado que era para você levar, ele já levou. Ele agora deu um peso leve. Um fardo leve. Para que você possa triunfar. Tem problema? Tem! E graças a Deus pelos problemas. Porque quanto mais problema, mais nós temos confiança e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus nunca prometeu para ninguém que não ia ter problema. Pelo contrário, no mundo vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu vou estar com você. Haja o que houver. Você olha um problema e diz, isso não é nada. Jesus está comigo. É essa maneira da gente agir. O propósito de Deus é justamente esse. É confiar, é entregar e confiar. Paulo, quando teve esse encontro com Deus, ele fala de coisa muito coerente, muito intrínseca, coisa que ele viveu, coisa que ele experimentou. É tão bom quando a pessoa fala de algo que ele sentiu, que ele presenciou, que ele, na prática da vida dele, ele viveu aquilo. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele fala justamente coisas que eram coisas que ele vivia, que ele viveu, que ele praticou, e quer que nós também vivamos e pratiquemos. É isso que Deus está fazendo através da sua palavra. É Romanos 10. Vou lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Está aqui? E não somente, se confessarmos os nossos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Veja o 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora pense, Paulo escrevendo isso e dizendo, eu ia no caminho de Damasco, eu ia prender os cristãos que tinham lá, eu ia matar um bocado, mas veio um raio, pá, e derrubou do cavalo, e ficou cego. Cego para o mundo. Mas naquele momento ele começou a ter uma visão espiritual para Deus. E hoje ele escreve, foi o homem que mais escreveu. Escreve coisas maravilhosas porque ele experimentou, ele sabe quem é Deus. Ele fez tanta coisa, ele diz, eu não sou digno nem de ser chamado cristão, mas eu estou pronto para pagar o preço. Eu estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor. Essa é a minha e a sua posição, que deve ser a mesma de Paulo. Não vivemos mais para nós, vivemos para o Senhor. Haja o que houver. João também teve experiências maravilhosas. Primeiro, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. É só crer no nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Tão poderoso que Jesus diz assim: vai e no meu nome vocês expulsam demônio, vocês curam enfermo, você faz tudo, porque o meu nome é poderoso, é o nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Não tem outro nome na terra, nem no céu, igual ao de Jesus, só Ele. É o poderoso. 1 João 3,1. Veja qual é o propósito de Deus para mim e para você. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Quando Jesus disse: eu sou, aí os judeus disseram: o quê? Eu sou é o nome de Deus, é o Shaddai, Adonai, é o Deus poderoso. Ele está dizendo que eu sou. Aí Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. E eu e você, eu sou e você é dele, que ele é o eu sou. É o dono de tudo. Dono de tudo, e foi preparar para mim e para você. Você sabia? Diz aí para o teu irmão: tu sabia que tu é herdeiro do céu? Ele foi preparar lugar para você. O propósito de Deus é Gálatas 5, 4, 5 e 7. Veja qual é o propósito de Deus. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diz aí, você lembra, você sabe que você é filho de Deus? Lembra aí, porque é filho de Deus, os 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Abba, Pai. É uma palavra aramaica, que é uma palavra de carinho, de intimidade. Quando fala de carinho, intimidade, eu me lembro tanto da Maria Madalena, a mulher que se prostra, e dentro dela só é gratidão, lágrimas caindo, e ela lavando os pés de Jesus, com suas lágrimas. Aí diz: mas como ela plantou antes dele ser sepultado? Quando ele foi sepultado, o privilégio foi dela. Ela foi no sepulcro, estava vazio, mas tinha um anjo em cada cabeceira. E disse: tu estás procurando quem? A Jesus. Ele não está aqui. E tinha um homem lá do lado do jardim, longe, de madrugada. E ela viu e disse: Senhor, me diz onde tu puseste o corpo dele, para eu ir buscar. Ele não falou. Senhor, ei moço, me diga onde você botou o corpo dele. E ele continuou calado. Ela diz: ele não vai falar nada. Virou para ir embora. Quando Jesus diz: Maria, ela conhecia a voz dele. A intimidade te leva a conhecer a voz de Deus quando fala contigo.
O inimigo chega e diz, é isso, vai pra lá, bicho. Eu conheço a voz do meu Senhor. Quando ele disse Maria, ela virou e disse Rabone, que é uma palavra de carinho. Todo mundo chamava de Rabi, mas ela chamou de Rabone. Ela tem intimidade com ele. É uma palavra de intimidade. E é isso que Deus quer. O propósito de Deus é levar cada um de nós a ter intimidade com Deus. Conversar com Deus no trabalho, na estrada, andando, seja onde for. Ele está contigo. Faz dele teu amigo, porque ele é realmente o teu amigo. O propósito de Deus é intimidade e relacionamento, relação. Jesus compartilha tudo com quem é amigo. Ele diz, eu não quero mais te chamar de servo. Por quê, Senhor? O servo não sabe tudo. O servo só faz as coisas que é ordenado. E às vezes faz coisas que ordena, não sabe nem o porquê. Mas o amigo não. O amigo tem intimidade. O amigo sabe. O amigo fala no pé do ouvido. O amigo diz, olha, faz isso aqui. Não tem segredo. Deus não tem segredo. Ele não quer ter segredo com você. Ele quer que você seja amigo dele, confiando em tudo aquilo que ele prometeu. O amigo não tem segredo. O amigo sabe tudo, conta tudo. Por isso é que Jesus, em Apocalipse, no último livro, no capítulo 3, verso 20, ele diz assim: eis eu estou à porta, a porta do meu e do teu coração. Por quê? Eu quero ser teu amigo. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero cear contigo. Eu quero que tu ceie comigo. Nós não chamamos qualquer pessoa para almoçar em casa, a não ser um amigo. Jesus é um amigo que diz, eu vim para entrar e ceiar contigo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Eu vou ceiar contigo, vou estar em comunhão contigo. E tu comigo. Você pode muito bem estreitar essa amizade hoje. Talvez você já seja salvo, mas você trate Jesus como um Senhor, não como um amigo. Não trate Jesus só como Senhor, trate Ele também como um amigo. Um amigo que pode confiar. Um amigo que a gente conta os nossos fracassos, as nossas vitórias. E Ele diz, não se preocupe, eu estou contigo. A garantia que Ele dá para mim e para você como amigo. O choro pode até durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Quando você acorda, já está tudo resolvido. Oh, glória a Deus, aleluia. Creia, amigo, você que está nos assistindo, você que está aí presente, você que está na internet, saiba que Deus bate na porta do teu coração, querendo entrar, querendo fazer uma amizade com você, uma amizade sincera, sadia, uma amizade de transformação, de salvação, de libertação, de mudança de vida. Deus dá uma nova vida para você, a vida velha passa. Tudo se faz novo. Vamos ficar em pé enquanto vamos adorar o Senhor.